meeting número 57, né? E a gente combinou de hoje fazer um treinamento sobre julgamento de Kings. Nós já fizemos alguns treinos nesse sentido, e uma coisa importante antes de falar diretamente dentro do julgamento é a gente falar da importância de desenvolver o olhar e a atenção para os detalhes, porque isso é importantíssimo no dia a dia, na seleção, para poder fazer os cruzamentos e tudo mais. Se a gente não sabe isso, a gente cruza qualquer coisa com qualquer coisa, e aí você tem um trabalho tremendo, tem alimentação, TPA e tudo mais, e depois vão chegar peixes medíocres. Medíocres que eu digo medianos, né? Porque não são peixes de destaque em termos de composição racial, e o king, pela complexidade genética que a gente já conversou em outros momentos, se a gente não tiver muito ligado nisso aí, a gente está perdendo tempo, a gente está produzindo indivíduos que depois, na hora que a gente vai ver, isso aí perde um pouco. A gente perde o interesse a hora que a gente começa a aprofundar e aprender um pouco mais sobre critérios de seleção. E acho que isso aí é importante da gente pontuar, das pessoas entenderem assim como que a gente faz isso. E também nós vamos fazer, igual nas reuniões anteriores, vamos colocar com a metodologia que a gente está usando, e as pessoas e os vídeos que a gente vai usar hoje vão ficar disponíveis aí. Então, quem estiver assistindo esse vídeo posteriormente, dá um pause, olha para os peixes que a gente está colocando antes de ver as notas que vão ser dadas, porque a gente vai discutir sobre essas notas aqui. E isso aí eu acho que é um treino muito bom para quem está querendo aprofundar um pouco mais nos quinhos. Uma das coisas que foram assim, que chamaram a atenção nos últimos julgamentos que a gente fez, é porque a hora que a gente está, seja dentro de uma exposição presencial ou dentro de uma exposição virtual, que a gente começa a julgar, a gente, a gente não tem o tempo para poder ficar com muita coisa, porque o negócio está acontecendo, os peixes estão ali, precisa sair, precisa desembolar. Então, desenvolver a capacidade de ver e enxergar de forma mais rápida também é uma competência que interessa para a gente poder desenvolver nisso aí que a gente está visualizando. Então, o que eu imaginei? Como a gente tem 30 peixes, eu imaginei da gente fazer igual a gente andou fazendo nas últimas lá atrás. Eu imaginei de nós colocarmos tempos mais curtos, e, ao invés da gente fazer comentários gerais em cima de todos os peixes, depois que a gente terminar cada um dos julgamentos, a gente abre ali a pontuação, e quem pontuou muito alto ou muito baixo, comenta para poder ver assim, ó, eu tinha visto aquilo ali, que por isso que eu dei uma nota muito alta, eu olhei aquilo lá, eu observei aquilo, por isso que eu dei uma nota muito baixa. E para a gente poder também, assim, o que alguém já comentou, para a gente não precisar ficar recomendando, porque senão a gente não vai ter muito tempo, senão o tempo vai sendo consumido com coisas repetitivas. Isso aí está ok para todo mundo desse jeito? Beleza. Bom, primeiro comentar que a metodologia que a gente está usando não é uma metodologia nossa, é uma metodologia dos chineses e dos japoneses lá, onde a gente olha para os aspectos, características corporais, nadadeiras, cor, características especiais e condição e comportamento. Características corporais, acho que o próprio nome diz, nós não precisamos fazer muito comentário, né? Comprimento, corpo, altura, cabeça, etc. Depois vem as nadadeiras, onde a gente vai estar vendo simetria, tamanho, proporção, tudo mais, a questão das cores. Depois, as características especiais são aquelas onde é daquela raça específica, e condição e comportamento, só para a gente poder dar uma lembrada, que condição e comportamento se refere a como que o peixe se apresentou ali, naquela,
exposição, seja ela presencial ou virtual, o peixe pode ser o melhor do mundo, e se ele encantou e ficou deitado lá no canto, ele dançou, perdeu a condição de uma boa pontuação, mesmo sendo um peixe muito bom. Não, só eu acho que essa questão de características corporais também está relacionada àquela questão do balanço, né? Que a gente, inclusive, acho que teve um vídeo para tratar disso, enfim. O equilíbrio do peixe, né? Então, estaria ali dentro de características corporais. Porque, claro, se a gente vai comparar um Rio King com um Oranda, não tem o que comparar, né? Então, entra ali essa questão do balanço. E essa questão da apresentação, eu me lembro que o Sérgio estava com o Demequim na última exposição, pareceu uma baleia, assim, né? Lindo bicho, mas ficou sentado no fundo o tempo todo. Eu gostaria de acrescentar que, em algumas raças, né, nós temos hoje uma diversidade muito grande morfológica. Se nós pensarmos, pelo menos dois aí mais próximos da gente, que é o Demequim e o Oranda, né, nós temos da velha guarda eles de corpo longo, sendo que agora, na modernidade, o enfoque está sendo de corpo mais curto. E pensar também que nos ranchus nós temos três padrões: o japonês, né, o chinês e o tailandês. E isso gera uma certa dificuldade para o pessoal. Só para reforçar esses aspectos. Esse vai ser o peixe número um. Esse vai ser o peixe número um, bem lembrado, Mauro. Obrigado. Esse vai ser o nosso peixe Nós número um. interfere para te usar o 1 ou 01? Eu acho que se a gente puder colocar só sem o zero, colocar só o um direto, facilita lá na ordenação. Beleza. Eu tenho dificuldade em peixe assim de cauda simples, esse padrão que o Rafael, o Emerson criam. Ah, eu também, viu? Eu também, isso aí. Eu tenho um pouco de dificuldade em tudo, para falar a verdade. Ah, não, tudo bem, né, Rosana? Mas os outros a gente sabe um pouquinho mais. Então, aqui, ó. É, características corporais. Todo mundo ficou entre o 4 e 5, o Ederson no 3. Nadadeiras, cor, então as notas estão aí. Fica à vontade aí, quem quiser fazer comentários. O Como Ederson, sempre, o Edson é o mais exigente. eu ia falar isso também, o Ederson está exigente Beleza? ali, ó. Beleza. Eu acho que, vou falar aqui, sei, daí pode ser ignorância minha, né? Mas eu acho que uma das características do cometa tem que ser um peixe mais comprido, assim, né? Então, por isso que eu achei que ele ainda está um pouco curto para um cometa, né? Mas Aí nós temos uma situação, Esquecemos de colocar a Ederson. idade, né, cara? Eu, Exato. pelo menos, Era esse não meu coloquei questionamento. Eu nenhum. não sei a idade do Esse aí é bicho. Tossai. não, Uhum. mas vamos Depende lá, a de... gente está julgando o momento, né? Então, mas Sim, aí eu você tem que sei. colocar a idade, né? A É idade o vai fazer show diferença. que o peixe está dando no momento, né? Na nadadeira, eu e o Ederson que ficamos no 3 ali, eu reduzi essa nota aqui nas nadadeiras por algumas razões. É, primeiro, ele é novo, então ainda está faltando um pouquinho da proporção de 1 para 1 nadadeira e corpo, mas é principalmente porque a caudal ela está meio encurvada a parte de cima, além de ter uma espículazinha aqui que sobrando em cima. E apesar dessa curvatura que está dentro do padrão, eu acho que ela ficou com a dorsal, ela está com uma quebrazinha ali, mas assim isso, o da dorsal ali é porque ele está nadando depressa, mas tem um dentinho a mais ali, por isso que eu reduzi um pouquinho a nota. É isso mesmo. Posso. A Peraí. textura é equivalente, só a nota que ficou um pouquinho diferente. Que parece que, com relação à cor, a menor nota foi a minha. Mas é o seguinte, é porque eu vi que o bicho ainda está em processo de mudança, para tá aparecendo ali, né? E aí eu Sim, não. Eu
considerei a cor assim não muito... Ele vai piorar muito ainda. Pois é, isso aí. Aham. Com relação à cor, eu achei que é normal, é um peixe novo e ficava nítido ali pela condição que era essa questão, né? Características especiais, no caso dos cometas, eu acho que a característica especial é a questão do, do, do formato como um todo, da proporção, cauda e corpo, é por aí, né? Eu fico na dúvida a questão do qual julgar a cor. A cor, para mim, é muito. Não há para mim, não está muito claro. A nadadeira, a forma, isso sim, mas a cor, não. Aí eu posso julgar com relação ao que me agrada ou não agrada. Mas isso é algo bem pessoal. Então, eu fiquei na dúvida. Francamente, eu não consegui e dei a nota para não prejudicar, talvez, o candidato. Mas a cor eu fico com muita dificuldade. Porque aí é bom você trazer essa questão para a gente voltar rediscutindo algumas dessas questões. Em relação à cor, o que a gente vê é o seguinte: esse peixe não tem nada me chama a atenção de uma cor assim maravilhosa. Então, por que eu coloquei uma nota 4 ali? Porque não tem nenhuma penalização, mas eu preciso deixar um espaço para os próximos peixes que virão, se tiver uma cor maravilhosa, para poder ter um destaque em relação a uma cor mediana, dentro da normalidade. Então, eu não vi nada que penalizasse, mas também não vi nada que em termos de destaque. Então, por isso que eu imaginei assim, está acima da média, porque é um peixe novo e está ali no processo de mudança de cor. Não, eu só acho que é importante, sim, a gente reafirmar, né? Que a gente está julgando o peixe no momento em que está enxergando. Se depois ele vai ficar verde-limão, isso é problema do futuro, entendeu? Assim, eu acho que isso é importante até para a gente nivelar para os outros, né? Eu acho que é importante fazer essa ressalva aqui. Né? Claro, esse não é um peixe que vai para a exposição, né? Todo a gente combinou isso, tá? Mas assim, um peixe que está em plena mudança de coloração e tal, né? Como é que eu vou? É isso que o José fica, assim, não tem nem como a gente avaliar, porque ele tá se vendo que ele vai estar mudando de cor, mas ele não sabe que cor vai ficar, né? Então, assim, nesse momento, né? Mas é um momento, acho que isso é importante, assim, a gente reforçar isso, né? Assim, eu tive dificuldade de visualizar. Ele tem os dois pares de nadadeira anal ou ele está com uma anal só? Ele é cauda simples, né? É, É uma só, né? é uma só, tá. Agora lembrei aqui. Obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário em cima do questionamento da Rosana. Observe o seguinte: a pergunta dela foi muito interessante, porque nós podemos encontrar peixes sim de anal dupla, embora a cauda seja simples. Eu já me deparei com isso. Porque geralmente é peixe que não é de uma linhagem específica, mas que nasceu com a característica de cauda simples, de uma linha de cauda dupla e saiu com anal dupla. Ok. Que seria algo que não seria interessante para especificamente a raça de cometa. E o outro aspecto que eu tinha chamado a atenção um pouco antes era a questão da idade. Como a gente não tinha no início a questão da idade do bicho, para saber a questão da coloração, a despigmentação, mas acho que no geral é isso daí mesmo, tá beleza. Agora, Mauro, é interessante você trazer esse comentário aí dele poder ter anal dupla, sendo cauda simples, porque ele veio de uma linha seria um peixe que teria vindo de um cruzamento de cauda dupla que saiu com cauda simples, porque isso aí conecta com aquela última conversa nossa do cuidado de não é porque o peixe nasceu com caudal simples que ele é um peixe cauda simples. Ele era para ser um cauda dupla, então quer dizer, ele é um peixe defeituoso, vamos chamar, em termos de seleção na linha que estamos trabalhando, né?
Então, é Sim, importante esse comentário, essa observação. É só uma visão aqui com relação à cor, salientando que se a gente seguir, né, a sociedade americana, né, de Goldfish, né, vamos dizer assim, só tem a possibilidade de ser ou vermelho, ou laranja, ou vermelho e laranja. Se você olhar o padrão deles, o que não tiver dessas cores não é cometa. Então, assim, é algo assim. Esse peixe, como está mudando de cor, a gente não sabe direito o que está acontecendo com ele, o que vai acontecer com ele. Pode ser que lá no futuro, se for classificado dessa forma, ele até saia do grupo dos cometas, tá entendendo? Isso depende muito do local, o que eu quero dizer é isso, né? Depende muito do local, quem é que está julgando, né? Se tem um vínculo com um padrão determinado. Então, assim, é só um detalhe, porque é muito claro lá no padrão deles as três cores, vamos dizer assim, né? Vermelho, laranja ou vermelho e branco no peixe, né? Então é só um detalhe aí. Pode ser que outras sociedades, outras associações, eu lembro dessa porque essa daí eu acabei dando uma estudada um tempo atrás, né? Eu acho que os outros já seriam todos Shibunken, né? Aí que tá, né? Se for pro cálico, né? Porque uma coisa é aquela história, né? Uma coisa é a cor, outra coisa é a escama, né? O tipo de escama, né? Uhum. Então, aí que tá, né? Tem que observar muito bem isso, né? No sentido das coisas não misturarem, né? Porque é raro um peixe branco que não tenha nenhuma escama metálica. Não Isso sei é se vocês verdade. repararam. Mas se ele for por aquele tom amarelado e não laranja, né? Você pegar um mais amarelo, Sim. teoricamente não seria já classificado dentro do padrão, né? Porque tem uns que são bem amarelos, né? Até que vem o Podia ter goldfish, colocado né? Bem cor de ouro mesmo, né? Vamos dizer assim, né? podia ter colocado um. Então, esse aí é o nosso peixe número 2. Ele é Tosai. Tosai não, Nisai. Parece que foi para a guerra, mas é porque estava na reprodução. Parece que foi para a guerra. E no caso dos Shubunki não deixa de ser, né? Porque o bichinho é violento, cara. Pois é. O professor só puxando aí um. Essa bicha aí é da chocolate? é possível que ela possa ter gen chocolate, mas ela tem muito vermelho e melanina, né? Embora o Tem. chocolate seja a associação dos dois. Mas ela aí não é chocolate. Na Ela é bem coloração não é diferente. chocolate. Ela pode ter genes de chocolate. Entendi. Bom, vamos lá nos comentários, então. Gente, nas características corporais, eu vou fazer um comentário aqui, porque a menor nota aqui foi a minha. Eu coloquei essa nota menor nas características corporais pelo seguinte, porque eu achei, apesar do corpo ser alongado e tudo mais, eu achei o pedúnculo aqui, na inserção da cauda aqui, ó, e aí eu fiquei em dúvida assim, se esse era um problema da cauda ou se era um problema corporal, porque ela insere de um jeito, mas depois ela vai para outro formato. Então, isso aqui que eu achei assim meio estranho aqui em cima, por isso que eu reduzi a nota. Isso aqui, ó. O fato de não termos uma visão superior dificulta em analisar essa questão, dá essa impressão que tem um descompasso, né, entre Isso, a cauda e o pedúnculo. isso. Essa foi Não a tem razão visão de eu ter superior, reduzido tem um que pouco a nota. avaliar. Nas nadadeiras, vixe, eu coloquei aqui a pior nota aqui. Eu abaixei a nota na nadadeira porque, assim, não é só a questão dela ter vindo da guerra, igual o Emerson comentou, mas é principalmente por causa da dobra ali, e essas questões de nadadeira são questões de herdabilidade alta, né? Então, no meu caso aqui, eu tenho tirado os filhotes todos com esses problemas, mesmo que menores, mas que, assim, porque vai sair. Se não sair na geração seguinte, pula uma, sai na outra. Então, são problemas que depois difícil de limpar, sabe?
A hora que a gente cruza peixes perfeitinhos, entre aspas, já sai um tanto de defeito. Se a gente cruzar peixe com defeito, aí o negócio fica difícil de ser controlado. Na cor nós tivemos notas 3, 4 e 5. Eu acho que a questão da... Bom, nadadeira e a nota aí, eu acho que a minha é das menores notas. Para um chubunquim, falta o azul. E aí eu chamo a atenção para o detalhe. O termo chubunquim foi cunhado no Japão. Por quê? Foi quando surgiram os cometas por cruzamento, foi lá no passado, onde tinha aquela grande tonalidade de azul no dorso, o azul superior e mais interno. E isso é que caracteriza um chubunquim. Isso aí é um cálico, né? Para um chubunquim, está longe. Aí vão ser, na exposição, seriam três classes: cometa, chubunque e cálico. Na realidade, Ou eu tiro ponto e pronto. o que se procura para a característica de classificar dentro de um chubunquim, né, é a intensidade de tom azul. Uhum. Okay? Então, para um chubunquim, esse peixe perderia pontuação na coloração. Observa que a mesma coisa acontece com a questão do oranda, do Azuma Nishiki. Se formos considerar o padrão japonês, né, o que mais caracteriza, o que mais chama atenção é o tom de azul na linha de dorso e, às vezes, um pouco de vermelho na cabeça, que é o padrão desejado lá para os japoneses. Então, eu já chamei a atenção disso, que cálico é o quê? É o peixe que tem escama metálica e não metálica simultaneamente. A coloração é outro aspecto dentro do cálico. E cálico é uma caixinha de surpresa, né? Mesma coisa aí o Edonishiki, né, Mauro? Sim. Para o padrão japonês, o que chama atenção é a coloração, o tom de azul de fundo, né? Mais impregnado na pele e mais na superfície das escamas. Esses são as características desejáveis para essas linhas. Não estou dizendo com isso que o peixe que não tem essa tonalidade não possa ser um peixe de qualidade. Mas se for colocar dentro da classificação de chubunquim, Edonishiki, Azuma Nishiki, para o critério japonês, é a tonalidade de azul. O que me veio na cabeça foi dos tigrados. Eles entrariam como chubunque, mas aí perderiam um ponto. Sim, para a coloração específica, sim. Eu até pontuei bem na coloração, né? Mas é porque é um peixe bonito, assim, de olhar. Mas observando o Mauro falar agora, na verdade é um peixe que está fora do padrão, né? Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que pensar, inclusive, assim, né? Como é que trata, por exemplo, o Emerson está num projeto que quer cometa tigrado, né? Então, isso vai ter um custo para ele, assim, né? De até isso se consolidar enquanto, né? Ó, tem uma linha aqui que é cometa tigrado. Eu lembro que eu comentei isso já com o Mauro há alguns anos já também, assim, não, eu queria fazer um oranda com não sei o que e tal, lá Ele disse, mas até isso se consolidar enquanto, né, poder dizer que é uma raça e tal, uma linhagem, demora bastante. Então, é um pouco isso, meu caro Emerson. Vai ter um custo aí dessa tua opção, né? Porque do ponto de vista do padrão, enfim, é isso, né? Faz parte. Nós estamos aprendendo muito. O Mário pode esclarecer melhor isso daí nos julgamentos de GUP, que nós já temos algo estruturado, com juízes formados e coisas mais. Então, a questão é a hora da inscrição do peixe numa dada categoria, né? Então, se nós considerarmos cometa, aquele peixe de corpo alongado, cauda alongada, bifurcada, na proporção de 1 para 1, a princípio, as nadadeiras todas longas, que é a característica de cometa,
A coloração vai ser categoria dentro da linha de cometa. Que aí a gente pode ter a categoria de chubunquim, cálico, que não engloba chubunquim. Se nós considerarmos, né, critérios diferentes de associações, vermelho, vermelho e branco, inclusive branco, pode ser aceito, né? Embora a questão de escolhas de características de coloração mais desejáveis, aí é uma questão de definição de grupo. Como nós ainda não temos isso, né, estamos construindo. Então, podemos ter uma categoria de cometa tigrado sem problema nenhum. Né? Não dá para inscrevê-lo como chubunquim em função da coloração que ele vai perder ponto. Se ele for colocado nessa categoria, perde ponto de coloração. É isso que eu estou chamando a atenção. Poderia ser um peixe maravilhoso, mas nem critério de chubunquim, ele estaria perdendo ponto de coloração. E uma coisa é que nem o professor falou que o laranja ele não entra na categoria chubunquim, que nem no meu caso eu tenho um laranja que ele até tem esse fundo nas costas, então ele não seria um chubunquim isso. Só se ele tiver escamas cálico. Para ser um chubunquim, primeiro ele tem que ser cálico. Segundo, tem que apresentar um padrão de coloração com a tonalidade do azul. Eu vou depois tentar filmar ele para mostrar certinho. Observa que eu tive conversando com o Edson essa semana, né? Ele pode, por exemplo, ser um match. Para ele ser um laranja e apresentar cor azul, pode ser que ele seja um match, mas ele não é um chubunquim porque não é cálico. Percebeu? Entendi. Então, se você puder depois filmar e mostrar para a gente conversa a respeito dele. Depois eu vou filmar ele certinho ali, direitinho, aí eu passo ali no grupo para mostrar certinho. Porque essa tonalidade de azul aparece no match e aparece no cálico. Ou então, se for o ceibum, que aí ele vai ser mais metálico, mais azulado, né? Fora isso, não tem essa coloração, não tem essa tonalidade de azul nos metálicos, no geral. Pelo menos eu nunca vi, né? Esse negócio de dizer na biologia que não existe é um negócio complicado. Sempre tem exceções. Aí o peixe número 3. Esse bicho é tossai também. Isso? Seria um londo? Que quase acho que todos os peixes que eu filmei são fêmeas. E elas são mais redondas. No cometa, nesses bichos de cauda simples, eu vejo diferença entre macho e fêmea. Não sei o que o professor pode falar sobre isso. Para julgamento, acho que é importante. A característica para fêmea e para macho nesse grupo de peixe é ela ser mais gordinha, ou seja, mais lateralidade, mas não ser mais arredondada na altura. Não, elas são mais grossas. Aí é normal, em função da época do ano, da reprodução, elas estarem mais cheinhas, mais rechonchudas. Ai, como tá gordinho. Esse peixe eu coloquei por causa das nadadeiras serem transparentes. Isso em julgamento, o que influi? Eu não sei dizer, não. Então. Mas ele tem pigmentação nas nadadeiras. Tem umas pintinhas, mas ela é bem transparente. É pouco pigmentado comparado com outros, mas tem pigmentação na nadadeira. Na exposição presencial, o que a gente tem procurado fazer é colocar peixes de nadadeira clara no fundo escuro e peixes escuros no fundo claro para poder melhorar a visão, né? Com relação a esse peixe, ele tem teoricamente ele tem a cauda aí no padrão do London. Eu tive alguns peixes assim e eu não sei, porque eu não sei se para classificar ele como um London, eu acredito que ele teria já que ter uma linhagem, né? Porque se ele vem de um cometa, de um chubunquim, pode ser que na próxima geração ele não crie London, né? Ele acabe criando peixes com uma cauda bem mais comprida, né?
Tanto é que eu coloquei umas notas um pouco mais baixas justamente por causa disso, para tirar essa dúvida com relação à parte da genética dele, por mais que ele tenha essa cauda curta, se realmente ele se enquadraria na variedade de London. Na verdade, ele é descarte, né? Isso aí é filho de cometa, entendeu? Provavelmente. Eu só coloquei para a gente ter uma Então, porque eu conversa. tirei alguns assim aqui também e acabei Não, nasce descartando. bastante isso. Então, Isso, assim que eu faço as primeiras seleção, eu acabo tirando. Rapaz, eu estava aqui nervoso, Tião, mas eu acho esse comentário do Emerson me encorajou a falar assim, até porque né, ele diz que, na verdade, eu olho para esse peixe e não sei o que ele é. Né? Assim, eu acho que se um peixe desse chega numa exposição, ele não entra. Né? Porque assim, ele parece para mim um king comum cálico. Né? E aí é isso, assim, eu até pontuei ele e tal, mas eu estava aqui dentro de mim não estava resolvida a coisa, né? Eu acho que a partir do momento que o Emerson diz que ele é descarte, porque é isso também, assim, a gente vai ter Você que ganhou na coragem. exposição. Aí criei coragem, virei homenzinho, né? Mas a gente, na exposição também, na admissão e tal, tem que ter esse critério, né? Eu Porque tive esse nós já vamos mesmo. para a terceira agora, né? Então, assim, se não tiver no padrão, não entra. Eu acho que pensando na qualidade da exposição, né? Do que a gente vai. Eu tive esse mesmo pensamento teu, Ederson. Porque tu não sabe onde é que tu encaixa o peixe, né? Aí. Poderíamos dizer que ele é um funá um pouco mais alto, cálico. Daí estourou tudo. E o Emerson está rindo ali da gente, porque ele pegou assim. Ele tá rindo pela pegadinha que nos botou, né? Eu peguei no tanque de descarte esse cara aí. Ele tem um peixe que ele falou que ia colocar para criar polêmica, não foi? Foi um deles, tem mais outro. Mais um pouco ele põe uma carpa aí. Mas dentro do esperado, o que ele teria que ter a mais para ser considerado o corpo mais alongado, a cauda um pouco mais alongada? O que ele teria que ser? Mas de qual raça? O London. Aí é que tá. Isso, do London até onde foi nominado ele na entrada. Então, nós temos aí alguns aspectos. Né? A questão do comprimento do corpo em relação à altura, à altura do peixe, né? A coloração, que para o London também, ela puxa, voltada para a pigmentação do chubunqui, está faltando a tonalidade azul. A cauda é curta mesmo, né? Mas a proporção de altura e comprimento de corpo não atende. Esse é o nosso peixe número 4. Esse é Nissai. É jovem, mas é Nissai. E a Nagui. Eu ia falar desse exato momento. Uhum. Características corporais, temos notas 2, 3 e 4. 2 ali o Ederson. O Ederson mais. Dando uma apertada aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Verdadeiras 3, 4, 5. Acho que eu dei a menor nota ali. Eu dei a menor nota porque eu fiquei na dúvida se, assim como nos outros, faltou o pigmento azul. Aí, por isso que eu fiquei em dúvida. E a distribuição da melanina nesse peixe, ela predominou na cauda, quando comparado com o corpo. Não tem uma distribuição mais homogênea. E um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, sendo ele um Yanagi, o olho é pouco projetado. Pois é, nesse sentido também, por isso que na característica especial também coloquei 2 aqui. Essa questão da projeção dos olhos nas raças que têm essa característica,
É engraçado como que a gente tem nas desovas uma distribuição de óleos muito projetados, uns medianos, uns muito pouco projetados e alguns assimétricos, né? Sim. O É que na Yanagi ele tem que ser todos shibunken, todos cálicos. E Yanagi tem a cor específica do Yanagi de Mekin. Ele pode ser qualquer cor ou tem que ser shibunken. Porque eu tenho preto, tenho black. Eu já conversei isso com a Roberta e parece que no padrão do Yanagi ele não tem que ser obrigatoriamente cálico. Ele pode ser preto. Mas a questão do olho que o Mário chamou a atenção, que nós temos, na realidade, uma conjunção gênica. Uma coisa é o olho projetado, o DME, né? Demequim. É um par de gene recessivo que, quando em homozigose recessiva, projeta o olho. A outra coisa é a expressão de quanto esse olho vai ser projetado. Lembra, Mário, nos primeiros lá, albinos Demequim, que a projeção era pequena, porque era de cruzamento? Nos descendentes, depois o olho, porque aí a projeção do olho é uma herança poligênica. Quando você tem vários genes contribuindo para a projeção, você vai ter olho maior. E ainda tem a questão do posicionamento do olho. Se é mais virado para frente, se é mais virado para o lado, e a morfologia do olho de Mequim, que pode ser redondo, pode ser em forma de cone. É um conjunto de genes nessa brincadeira. Não é só um parzinho de gene que é DME. Não. Como eu costumo brincar, não é buraco, é cratera. É o Lego, né? É o Lego para a gente poder. Bem mais. Bem mais. Por isso que King é um negócio muito doido. Por isso que eu curto isso. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção em todos esses peixes do Emerson é que, por serem peixes de nado rápido e que ele tem tanque, tem lago e tudo mais, uns peixes mansos para estar dentro do aquário sendo filmado, né? Os peixes estão numa apresentação excelente. Esse é o nosso peixe número 5. Seria importante definir em que categoria ele foi colocado. É que meu microfone estava desligado, eu não vi. É o Funá. Esse estava no mesmo tanque do Londo. Esse é o número 5? 5. É. Então, o que eu queria saber como que julga essa cor. A ideia era essa. O que eu tenho imaginado sobre cor, porque assim, para a gente sair fora da questão do gosto, da preferência, eu prefiro essa cor ou aquela. Quando entra numa cor igual essa aqui, que eu olho é uniformidade, simetria. Porque a princípio ela não é cor, né? Não tem cor. Esse aqui está para selvagem, né? É. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas notas aqui. Aí, de repente, a barriga começa a laranjar. Não é difícil, não. Eu sei, já vi muito. A única nota boa foi o número do peixe. Essa pecou. O Ederson resolveu descontar, já que o Emerson vai colocar descarte, ele falou, então vamos descartar, gente. Eu não tenho conhecimento profundo, não, mas para um funá ele está com um corpo muito alto, não? Não só alto, como gordo, né? O funá é uma carpa. O funá é uma carpa. É uma carpa. Né? E essa coloração aí, alguém comentou que poderia ser um pérola, ele não me parece perolado, ele me parece um quirim. A escama com duas áreas, a extremidade distal mais metálica. Se a gente não tem uma gravação por cima, fica difícil. Pode ser um mestiço aí que a gente não sabe o que é. Né? Mas para um funá, né? Observa que minhas notas foram todas baixas. Esse bicho nem entraria na categoria. Eu não saberia o que olhar, né, para julgar corretamente. Ele está totalmente fora de padrão. Quanto à coloração, que era a dúvida do
do Emerson, né? É óbvio que aí tem está numa gravação, numa filmagem, então a gente não tem muita clareza, mas me parece esse bicho meio bronze, porque até mesmo para o funar ele teria que ser cinza e não esse tom mais amarronzado. Então está totalmente fora de uma categoria de funar. Tá, mas assim, ele não entraria pela porta da exposição, né? Não, esse peixe não entraria na categoria funar. Então, porque a gente tem 30 peixes para julgar. Gente, eu estou Está preocupado. totalmente fora de padrão. Nada a ver com funar. Teria que ser uma coloração voltada mais para oliva, né? Isso, aquele cinza, né? Cor selvagem. Uhum. Inclusive, se a gente observar a nadadeira peitoral, nadadeira pélvica, meio alongada. O funar não tem, é tudo curtinho. A nau dele é longa. É um barrigão danado, não tem isso, não tem essa altura. A dorsal não tem a altura que esse peixe apresenta. Nada a ver com funar. Ele fez uma pegadinha para a gente. Está provocando. Mas ele falou que tinha coisa boa para provocar, ótimo. Mas é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente tem que discutir isso para aquilo que a gente vem comentando, né? Às vezes as pessoas fazem determinados cruzamentos, determinadas raças, saem os bichos fora de padrão, aí o pessoal quer encaixar em alguma categoria. Por isso, a necessidade que nós temos, se quisermos, de fato, criar um plantel nacional, categorizar os bichos, ir acompanhando as gerações a cada geração e a repetição de característica, fixar a característica. Senão, nós vamos continuar peixes os mais variados. A gente importa, vem um bicho bonito, colorido, que teve uma confluência de genes ótimo, quando você cruza, não sai nada que presta. Esse é o problema. Então, nós precisamos construir. Aí, bora para o peixe número 6. Esse bicho é Nissai, é uma fêmea, essa que eu chamo de Bristol. Devia ter colocado o fundo azul para filmar. Não, eu quero só justificar aí a minha votação aqui, na verdade, aí isso é um pouco que a gente conversou lá atrás, né? Eu não consigo enxergar o peixe, né? É um cuidado que a gente precisa ter, né? Claro que aqui como diz o Mário, treino com bola, né? Mas quando for gravar, isso corre o risco de daqui a pouco perder a pontuação num bicho que pode ser bonito, porque ele não... Devia ter colocado o fundo azul, é o que eu falei. Eu acho que quem deu Filmar não é fácil, não. Quem deu as piores notas aqui fui eu. Eu tirei ponto da nadadeira por causa da dorsal, por causa da caudal. Em relação à cor, é um peixe de um lado, é outro peixe do outro lado. Então, isso também, por isso que eu tirei essa cor aí também, característica especial, enfim, eu achei. E eu achei também aqui, na transição da cabeça aqui, ó, tem quase que um ramp aqui, e que também não encaixaria. Então, eu achei assim, meio um pouco harmônico o peixe, sabe? Queria que o professor falasse do pedúnculo dele. Na realidade, o pedúnculo não está sustentando a cauda, né? Na proporcionalidade do peixe, se você pensar em termos de corpo, quando chega no pedúnculo, ele está muito estreito e a cauda está caindo, não está sustentando, não está dando sustentação para a cauda. Mas tem um aspecto aí que é mais relevante ainda, que é interessante chamar a atenção. Como é um peixe cálico, o desejável é que o contorno do olho seja todo metálico. Ele apresenta um olho preto de um lado e o outro parcialmente metálico. Então, essa é uma característica desejável nos cálicos, que o contorno do olho seja metálico, tenha iridócitos. Isso eu não sabia. Legal. Eu não sabia também. Não, legal demais. Esse aí é o nosso peixe número 7. É do Rafael. Esse aí é um Nissai, né? Ele foi enquadrado em qual categoria? Esse aí acho que ele entraria com Chumunkin, né? Esse aí eu fiz a mesma coisa do Hermes. Eu gravei com fundo branco também, devia ter mudado o fundo. A gente só percebe depois. Vivendo e aprendendo. Não, né? Vocês não facilitaram, podia nem ter fundo, ia ficar melhor. É verdade.
E ele entraria, mas em qual categoria? Então, a minha dúvida é justamente em relação, porque eu tenho eles aqui, ele é um peixe que tem aí na faixa de uns 2 anos, mas ele não tem a cauda tão comprida, né? E aí eu até coloquei ele aí porque realmente eu também tenho dúvida nisso, porque eu tenho peixes aqui mais novos que têm uma cauda maior e alguns que eles demoram um pouco mais parece que para atingir o comprimento da cauda. É interessante chamar a atenção disso daí, do comprimento da cauda e o tempo de desenvolvimento, porque tem linhagens de quingo de cauda longa que levam mais tempo para a cauda se projetar, enquanto que tem outras que novinhos já começam a projetar logo. Isso é É, interessante. Aí vem a questão da idade e característica da raça. então, porque a grande maioria que eu tenho aqui, eles apresentam aquela cauda um pouco mais comprida, meio véu, assim, a partir dos 3 anos, mais ou menos. Sim, Até os 2 anos ele começa a formação, mas você vê que ela não é comprida, o mesmo tanto que aos outros ali, os mais adultos. eu tenho uma linha de ceibum são de cauda longa, né? Que eles demoram mais tempo para a cauda alongar. Por isso que eu estou chamando a atenção disso. É característica genética da linhagem. Então, eu tenho até um que está começando agora com vaquinha, que ele tem a cauda longa, é um pequenininho já, está com 5, 6 centímetros, mas ele tem a cauda bem comprida. E o que eu percebo às vezes é que muitos desses, alguns ali eu acabo descartando porque eles têm má formação na nadadeira dianteira, que ela acaba, parece que tortando assim, virando um arco assim na frente, e ele tem dificuldade para nadar, é a hora que ele acaba morrendo ali. Alguém quer fazer um comentário aí? No estágio no qual esse peixe se encontra, para um chubunquim, né, falta um pouco de tom azul, em termos de coloração. A nadadeira, nós conversamos, né, ela está proporcionalmente curta para o corpo, né? Ele deveria ter uma cauda mais alongada. Inclusive, se a gente observar na cauda, como o Rafael explicou, ele é um peixe de uma variedade que demora mais tempo para crescer a cauda, ela tem que ficar mais pontuda, né? Tá muito arredondada as extremidades da cauda para esse estágio dele. E em função da gravação, a gente, pelo menos eu não estou conseguindo ver aqui a altura da dorsal desse peixe, né? Uhum. Porque no caso de um cometa chubunquim, são todas nadadeiras longas, né? Então a cauda desse peixe deve crescer, e se a gente olhar a cauda nesse estágio, ela está fazendo meio arredondada, que ela tem que ser assim, ó, aberta, tem que ser tipo tesoura, Ela está fazendo né? pinça, né? Está arredondando, isso. Então tem que, na hora que ela sai do pedúnculo, ela já começa a encurvar, tanto em cima quanto embaixo. É aquele negócio, é trabalhar. Tem uma boa pigmentação metálica nos olhos, que é bom isso nos cálicos, né? Tem bastante iridócito. E então, um bicho bonito, né? Com essas considerações. É Uhum. algo para ser trabalhado para frente. Só que esse aí não é o peixe que nada, ele desfila, né? Impressionante como ele anda em todo o aquário, ó. É bem por aí. Esse aí agora é o nosso peixe número 8. Então, esse daí também esse aí é um Tossai, e esse aí eu teria colocado ele, se eu fosse colocar, inscrever, eu teria colocado como um chubunquim. Agora, eu não sei pela coloração dele se ele entraria realmente como chumbuquim ou seria cálico. Ô, Mário, tu que está vendo o vídeo principal, ele tem uma parte da nadadeira transparente, é isso? Não é uma dobra ali, tá? É porque quando tu transmite o vídeo, certamente perde um pouquinho de qualidade para. Ah, com certeza. Ô, Mário, o fundo dos aquários da exposição, eles são azuis, né? Não, tem branco e preto. Branco e preto. É, podemos ir para o debate, gente? Bom, eu vou fazer um comentário ali, porque mesmo ele sendo um Tossai, eu reduzi a nota aqui nas nadadeiras, porque o, a dorsal dele, a dorsal desse peixe, ele teria que ser mais na vertical
e um pouco mais alta, né? Uhum. Então, por isso que eu tirei um pouco de ponto aqui. Na cor, eu diminui ponto também por faltar a tonalidade ali do azul para ser um chubunquinho de mais relevante aí. E achei também, assim, nas características corporais, o corpo podia ser um pouquinho mais Alongado. alongado, né? A questão da dorsal também, parece que ela tem uma quebradinha assim no meio e a parte de cima vai um pouquinho mais para trás. Não é tipo um calombinho assim, formando um. Acho que eu não estou sabendo explicar, mas enfim. O posicionamento da dorsal em relação às nadadeiras pélvicas. Ela está meio recuada para trás, sem dúvida. Isso. Mas o interessante é que, quando eu pontuei nadadeira, eu tive que, inclusive, corrigir, porque é a questão da gravação. Só depois que eu fui perceber que o comprimento da cauda, dependendo do movimento que ele faz, por ela não ter pigmentação, ele dá um brilhozinho, que parecia que a cauda era muito curta, e ele tem uma cauda mais longa. Mas aí é a gravação. É a dificuldade da gente fazer um julgamento em vídeo, né? Às vezes são detalhes que a gente não consegue perceber. Eu demorei um tempo para perceber isso. Me parecia que a cauda era bem mais curta do que ela é na realidade. Mas é isso aí mesmo. E uma coisa interessante é porque assim, né? Não, criar cauda simples é muito fácil, é fácil de entrar no padrão. Tá aí, ó. Tá aí, difícil pra caramba. Exatamente. Exatamente. Isso. Uma das coisas que eu tenho assim procurado observar com muito mais detalhe, a questão dos Joaquim, o posicionamento da nadadeira caudal, né, a abertura dela, porque é muito fácil você enquadrar um peixe que saiu de cauda dupla e curtinha, né, tentar julgá-lo num Joaquim. E a coisa não é tão simples assim, porque ele tem que ter um corpo de funá e a cauda num posicionamento adequado. Então, são detalhes que a gente tem que ir treinando, mas é isso mesmo, estamos todos aprendendo. Peixe número 9. Esse aí é chubunquim também, só que esse aí é um oia, né? A hora que a cor é de um jeito, a hora que o corpo é de outro, tudo no mesmo peixe não é fácil. Esse lance de gravação e filmagem, não sou profissional, tá? Muito longe disso, né? Mas eu comecei a cuidar isso quando eu tinha os cachorros, cara. Assim. Porque tu vende uma ninhada por uma boa foto ou tu empaca uma ninhada por uma foto ruim. Né? Ou vídeo e tal. Então é uma coisa que, assim, eu lembro de tinha uma ninhada que eu não conseguia vender. Eu comprei uma câmera dessas que fala sozinha e anda e tal. Tirei uma foto, assim, no automático. Postei a foto, na época ainda era o Orkut. E no mesmo dia vendi o filhote. Né? Então, isso pesa muito, assim, né? A gente valoriza ou desvaloriza o peixe, né? Todo mundo terminou? Podemos ir para o comentário aí. Quem quer fazer comentários aí? Queria que o professor falasse sobre a pigmentação do opérculo dele. É, porque tem muitos peixes que são assim, rosa, dá uma impressão que está faltando. Dá a impressão que ela é retraída, eu acho que no caso ela não é retraída. Não, não é Ela não. não tem a pigmentação. Isso daí é normal nos cálidos. A ausência de iridócitos, né, de células reflexivas no opérculo. Então, fica aparecendo a cor interna, fica avermelhado, que é a parte lá das brancas do peixe. Né? Da mesma forma, o olho desse peixe tem pouco metálico, que é desejável nos cálicos. Ele tem o olho de mete, né? Predominou aí a característica de mete. Aí, no caso, você tira o ponto dele por causa do opérculo ou não? Na realidade, o Emerson, se ele tiver, não há necessidade de perder ponto disso, porque é uma característica dos cálicos, né? Mas é desejável um pouco mais de pigmentação, um pouco mais de reflexo nessa região. Eu acho mais complicado o olho do que o opérculo. Esse, como por ser esses bichos de cauda simples e cauda toda muito grande,
e já ser um oiá, sempre vai ter alguma dobra. Isso não tem, é quase impossível, né? Sim. Isso aí vai do trato do criador, mas mesmo assim é difícil, né? Acho que As você criar ele nadadeiras sozinho não tem jeito. nadadeiras longas a médio prazo tendem a curvar, né? Embora ele esteja assim mantendo na natação muito bem a abertura da cauda. Sim. A peitoral e, de certa forma, até a ventral também e a anal, essas nadadeiras estão um pouco acima do tamanho para a raça, não? Nos cometas, elas são longas. Quer dizer, cometa, chubunquim. Mas como esse é um peixe já mais velho, a tendência... Tanto é que as peitorais dele estão encurvadas já. Esse é o número 10 agora. E qual a idade desse peixe? Esse é um Nisai. Para um peixe missai, ele está pequeno. Né? Primeiro aspecto. A curvatura de dorso, se considerar um ranchu chinês ou tailandês, a linha de dorso está bem redondinha, está legal. Mas aí o ângulo de cauda em relação ao pedúnculo está muito caído. Se for para o tailandês, tinha que estar bem em pé. E se fosse para o chinês, a cauda tinha que estar mais aberta. E o wen pouco desenvolvido para um Nisai, embora ele tenha uma boa projeção de funtan. Então, esse aqui é o nosso peixe número 11. Idade do bichinho. Tchê, Deve ter um ano. Então, Tossai. como que o fundo azul, mesmo na nadadeira transparente, dá para ver ela direitinho, né? É interessante porque, à medida que o julgamento vai caminhando, as notas vão começando a ficar mais próximas da média, né? Quem quer fazer comentários aí? Eu posso fazer alguns. Para um tanchou, um red cap, né, o ri, que é a manchinha vermelha, ela extrapola a região do wen e vai para a região da nuca do peixe. Né? Isso não é legal. Da mesma forma que no opérculo, do lado direito, ele tem uma bolinha vermelha. E, além disso, ele, pelo menos é o que me aparenta aqui, a nadadeira anal é simples para essa variedade, essa raça de cauda dupla. O ideal é anal dupla. Mauro, em cima desse último comentário seu, a gente tinha visto nos julgamentos da ASA e eles não penalizam a anal simples. Uhum. Mas não penalizar a anal simples, do ponto de vista da seleção, é uma relaxada no critério assim, desnecessária, não? A princípio, sim, Mário. Mas eu vou voltar lá no início da nossa reunião, do primeiro peixe lá que apareceu, que a gente começou a discutir, do cometa de anal dupla. A expressão da anal dupla correlacionado à cauda, né? Observa que nós temos que pensar em termos de frequência. O ideal é que os peixes de cauda dupla tenham anal dupla. Mas essa relação, inclusive, tem muita correlação com o nível de bifurcação na cauda, né? A cauda ser mais ou menos separada. Mas, independente disso, pode acontecer de cauda simples sair de anal dupla. Né? Então, nós estamos pensando em termos do ideal. Né? Num processo de seleção, o ideal, o melhor seria que tivesse cauda dupla e anal dupla. Óbvio que a gente trabalha com o que a gente tem. Como diz o velho deitado, para não dizer velho ditado, né? Quem não tem cão, caça como gato. Não é com gato, não, porque gato só caça sozinho. Né? Então, a gente caça como gato, sozinho. Então, tudo é uma questão do recurso que a gente tem. Né? Tem peixes, por exemplo, que eu uso de caudas duplas, mas peixe de anal simples. Por quê? Porque eu não tenho um melhor com anal dupla. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Né? Uma coisa é ideal, desejável, outra coisa é o que você tem de concreto na mão.
Então, não é para se descartar pelo fato de ele não ter uma anal dupla. Sim, para descartar não, mas eu digo o seguinte, para a gente combinar, para março, nós vamos tirar ponto nas nadadeiras se tiver anal simples? Aí tem uma primeira questão que eu gravei esse peixe, né? Que é isso, numa exposição eu teria que dizer para onde ele vai, né? Eu não considero ele um red cap, né? Até pelo formato de corpo, tudo, né? Até porque ele não é, ele é filho do nego velho lá, né? Aquele que eu tenho. E ficou assim, é uma fêmea. E a outra questão é a seguinte: é um peixinho que tem um ano, e assim como naquela linhagem, claro que isso, na hora de julgagem, não vai ter como explicar isso, né? Mas eu trouxe mais para o quanto demora para crescer o em. É assim, impressionante que demora, né? É um peixe que já tem um pouquinho mais de um ano e já, né? Fechou. E aí é isso, assim, né? Para um oranda, essa coloração não se considera, né? Ele não seria escrito como red cap. Essa coloração é desejável ou não, né? Que aí ele seria um red white. E a terceira questão que eu quero trazer aqui, aí já pensando para março também, é a seguinte: o que é melhor, né? Uma anal simples ou uma anal dupla torta? Pensando no show. Porque essa é a questão também, né? Não basta ser dupla, ela tem que ser simétrica, né? Alinhada, sem Então, é dúvida, uma sem questão dúvida. para a gente pensar, assim, eu acho que ainda dá para a gente, esse ano, garantir a inscrição de peixes com anal simples, né? Se A questão de inscrição, o peixe pode ser inscrito Não, na não, eu categoria sei, mas eu... com defeito e tudo mais, ele vai ser penalizado, né? Porque, na realidade, para ele ser inscrito na categoria Red White, né, ele tinha que ter muito mais pigmentação vermelha. O Red Cap, embora seja um Red White, né, mas o Red fica restrito ao topo da cabeça. Uhum. Né? Os outros Red White tem que ter uma maior proporção de pigmentação vermelha no corpo, distribuída ao longo do corpo. Então, se fosse colocado numa categoria dessa, ele estaria perdendo muito ponto por falta de pigmentação Perderia. no Uhum. corpo. Mas essa é uma questão para decidir, né? Eu acho que fica se penaliza ou não anal simples. Pois é, a sua pergunta, eu gostei muito da sua pergunta. Anal dupla, torta ou assimétrica ou anal simples? Eu acho que as duas perdem ponto em relação a uma anal dupla certinha, harmônica e equilibrada. Concordo. Eu estou fazendo esse comentário também, por quê? Porque nós, como a gente vai trabalhar por pontuação, então nós não vamos trabalhar por comparação, né? Não, esse Sim. aqui vai perder para esse por causa da anal. E aí, como a gente vai para pontuação, aí a gente tem que determinar esse critério logo. Peixe número 12. Idade do bichinho, Esse tem uns 3 anos. Características corporais, eu dei uma nota baixa aqui, número 2, por causa do problema no opérculo ali do lado direito. Nas nadadeiras, eu dei 3 por causa da caudal dela ser assimétrica. Um lado é meio diferente do outro, pelo menos foi a impressão que ficou aqui para mim. Um é meio aberto assim e o outro é mais reto. e ver essa diferença na caudal, não. Mas o opérculo, a impressão que eu tenho, né, que ele tem retração de opérculo e o epitelioma está cobrindo, tampando esse defeito no peixe. Né? Eu tive essa mesma impressão, de ele ter um opérculo um pouco retraído e o EN está cobrindo, né, esse defeito. O ângulo dele, da cauda com pedúnculo, está muito interessante, é estilo tailandês,
embora ele tenha uma curvatura bem acentuada. A cauda que, como diz, salvou essa curvatura toda, porque ela ficou bem em pé, né? Essa é a impressão que eu tenho. É aquele lance, a gente julgar numa filmagem é complicado, né? Você não tem muita possibilidade de detalhes. E como a gente não tem uma visão superior, porque uma coisa que me chama a atenção, que eu tenho a impressão que o pedúnculo caudal desse peixe é um pouco estreito, mas teria que ver por cima, né? Como a gente não tem uma visão dorsal, e se a gente observar isso, por que eu estou falando do pedúnculo? Porque o tempo inteiro a natação dele ele está de cabeça para baixo. O ângulo de natação dele é para baixo, que é uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma falta de potência no pedúnculo para impulsionar. E isso é a impressão que me dá. Mas pode ser também porque ele está assustado e estressado e aí Tem realmente. essa possibilidade. Esse peixe aí, ele foi um dos que foi atacado por aquela bactéria lá, comedora de Wayne, né, que eu brincava. Então, esse epitelioma do opérculo aqui, tudo ele não tem mesmo, né? Ela comeu todo. Eu até gravei para mostrar um pouco, assim, né? Ele ainda está se recuperando um pouco das nadadeiras. Mas ele, uma coisa assim que eu acho que é interessante nesse peixe é justamente ele ter essa curvatura bem no padrão tailandês, assim. Isso é uma coisa que me chama. E, claro, agora detonou tudo, bagunçou tudo ali a cabeça dele, né? Mas ele tinha um em, assim, o conjunto da cabeça dele era um espetáculo. Eu acho que ele está assustado aí também, né? Não sei, essa coisa de nadar de cabeça para baixo no tanque, pelo menos ele não nada assim. Apesar de detonado, assim, a gente percebe que é bem definido os blocos, né, das regiões do EM. Esse lance do opérculo eu tinha ficado em dúvida também, né? Não, ali ficou liso, assim, né? Não sei se vai crescer de novo, enfim, mas ele. Peixe número 13. Qual a idade? 1 ano e meio, mais ou menos, esse peixe aí tem. Quem quer comentar? Eu estou o rabugento da história, hein? O que é? Não ouvi. Não, eu falei que eu estou o rabugento da história, porque características corporais ali, eu coloquei dois, o Edson, porque eu achei aquela questão da cabeça curta, que quase que a boca fica virada para baixo, parecendo uma corimba, né? E nas nadadeiras eu dei dois também, porque eu achei que um peixe jovem desse jeito, eu achei a dorsal muito baixa e já muito deitada para um peixe tão jovem, sabe? Com relação à cor, eu achei linda. E as características especiais, que em relação ao Wen ali, é um peixe novo ainda. Justamente, ela tem a dorsal, parece que é quebrada para trás, assim, né? Uhum. E ela, Reparei. na caudal, desse lado onde parou agora, aí mostra uma dobrinha que tem. Eu acho que tá horrível mesmo. Você tem que mandar para mim aqui. Ó. Ah, muito feio. Isso aí, Mário, continua assim. Ô, Mas gente, é isso, olha, num primeiro momento é um peixe lindo, bonito, né? Assim, exótico. Só que se tu vai aplicar o critério mesmo, tu vê que ela perde um monte de ponto. Em relação à cor, está quase onde eu estou querendo chegar. Já é um passo adiante. Não, a cor tá espetacular. É a diferença entre o bonito e o peixe no padrão, né? boa. Então vai ser nosso peixe número 14. Douglas, você o classificou como? Eu adquiri o mesmo como sendo um rancho, Ok. apesar de que
para mim, ele está muito reto. Mas o Wen, para mim, não chega a ser, do meu ponto de vista, um Lionhead. E qual que é a idade? Ele tem um ano e pouquinho. Acredito eu que um ano e pouquinho. E aqui ele tem uma marca, que vocês vão ver, depois eu explico. Aquela falha ali do lado foi um senhor buraco que eu encontrei ela provavelmente de perseguição. Eu não tinha visto por causa da água verde. E aí eu consegui tratar, salvar o peixe, mas não voltou ainda 100% as escamas e nem sei se vai voltar, né? E é um peixe que não desenvolveu de tamanho. Eu peguei ele pequeno e ele continuou pequeno, é uma fêmea, né, no caso. Eu, quando perguntei em qual categoria, né, porque ele fica um peixe intermediário entre cabeça de leão, por algumas características, e ranchu, para padrão chinês, em outros. A gente observa, olhando o peixe nessa posição que está aí, ele começa a subir uma linha de dorso e depois ele, embora fique quase reto, ligeiramente inclinado, que é bem característico de cabeça de leão. Mas para um cabeça de leão ele é curto, é como se ele tivesse sido achatado. E, inclusive, o Wen o caracteriza mais para um cabeça de leão do que para um ranchu. E, nesse sentido, a cauda, proporcionalmente ao corpo, ela é muito pequena. Verdade. Essa é a forma como eu vejo. Então, ele ficou ali no meio do caminho. Como os japoneses chamavam lá na década de 90, quando a gente ia lá na Liberdade, um ovo de leão. Naquela época, era ovo de leão. Tinha o oranda e o ovo de leão. E qual é a diferença que o pessoal criou aquela categoria do Lion Shu? O que caracteriza o Lion Shu? Que é justamente essa mistura. O pessoal fez é o Hanshu com o Wen, é isso do Lionhead, é isso? O epitelioma é um ranchu no estilo tailandês, com epitelioma de cabeça de leão. Esse peixe foi uma aposta que ele crescesse e ficasse bom, não foi o que aconteceu. Normal. Está dentro da realidade. Não, é que eu fiquei na dúvida realmente com relação a esse peixe por causa da parte superior dele ali, que ela sobe, parece que um pouquinho desce, e eu não saberia dizer se realmente, eu fiquei na dúvida, até eles acabaram falando, se seria um Lionhead, né? Por causa dessa curvatura que ela parece que sobe, e eu não sei se o Lionhead ela é reta, né? Essa curvatura dessa linha de dorso desse peixe ficou uma linha de dorso montanha-russa, né? Ela faz assim, sobe e desce, né? Vocês acharam que era só o Emerson que ia trazer peixe bom, né? Para o cabeça de leão, a linha de dorso é praticamente quase que retilínea. Sim. Pouca curvatura. Né? Então, por isso que eu falei, parece que pegou um cabeça de leão e deu uma prensada nele assim, aí ele subiu um pouquinho. Ele ficou curto para um cabeça de leão. Agora, legal o funtan dela, né? Sim. São características para serem herdadas pelos outros e trabalhadas nos descendentes. Né? Não é para se descartar, mas que tem coisas que precisam ser corrigidas. Então, tem que ver com que peixe cruza para corrigir as falhas. É processo de seleção. Bom, pelo avançar da hora aí, acho que objetivo atingido aí para o dia de hoje. Acho que a gente teve um bom debate. Julgamos 14 peixes, mas com um nível de discussão bem legal, né? Maravilha, então. Alguém quer fazer algum comentário final aí? Não? Boa semana para todo mundo, foi ótimo estarmos juntos aí. Um abraço. Boa semana, pessoal. Boa semana, pessoal. Tchau, gente. Boa noite.